Olá, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Mais uma live aqui de terça-feira, né? Com o projeto Sou Adolescente Agora Gabi. Boa noite, amor. Oi, Pati, saudade. Elisângela, boa noite, pessoal. Então, hoje é dia de live, mais uma terça-feira aí, terça-feira de carnaval. Hoje com a live do projeto Sou Adolescente Agora Gabi. Boa noite, Isa. A proposta é toda terça-feira. Saudade, Pati. Um beijo pra você. A proposta é toda terça-feira fazer uma live, sempre intercalar, né, com temas para adultos gerais. E a outra terça-feira para adolescentes e pais. Então hoje é destinado a adolescentes e pais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação de adolescentes e pais. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ângela, Renata. Muito boa noite. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação adolescentes e pais. E como a gente compreende e melhora essa relação. Então eu comecei as lives para adolescentes e pais foi em janeiro, né? A primeira live, tudo tá disponibilizado no IGTV. A única live que eu não consegui gravar foi a última de ciúmes. Eu não sei o que aconteceu, foi algum probleminha técnico, enfim. Mas a primeira live de adolescente que eu fiz foi falando um pouquinho da importância da terapia na adolescência, foi muito bacana, o pessoal gostou bastante. A segunda live eu falei um pouquinho sobre as redes sociais, né? Se vocês dominam elas ou se elas te dominam, foi bem legal também. E hoje a terceira live do projeto, Sou Adolescente Agora Gabi, eu vou falar um pouquinho sobre a relação adolescentes e pais. Como que a gente pode melhorar, como a gente pode compreender melhor essa relação, tá? Então depois eu vou deixar gravado também no IGTV, então quem não conseguir ver, né, agora, depois eu vou deixar gravado direitinho. E não sei se as pessoas estão acompanhando os stories, mas eu coloquei que tem uma novidade no final da live, tem uma novidade super bacana para vocês, então fiquem até o final para saber aí da novidade, certo? Dúvidas, perguntas, se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade que eu tô aqui ligadinha, tá bom? Para responder vocês, para comentar. Então vamos lá. Para a gente poder compreender melhor e também melhorar essa relação entre adolescentes e pais, a gente tem que falar um pouquinho da inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? A gente sempre escuta por aí, né? A inteligência emocional nada mais é do que você ter a capacidade de lidar com as emoções, tá? Então, primeira coisa, a capacidade que eu tenho de lidar com as emoções. Como que eu lido com os meus sentimentos, né? Como que eu consigo identificar as minhas emoções, as emoções do meu filho, enfim, as emoções dos meus pais. Então, isso é muito importante. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu controlo e identifico essas emoções, mais eu vou compreender e melhorar minha relação com o outro. Então isso é de uma forma geral, tá? Então, primeira coisa de falar dessa relação entre adolescentes e pais, pais e filhos, enfim, é falar um pouquinho da existência e da importância dessa inteligência emocional, tá? Gente, um ponto assim primordial para compreender e melhorar essa relação é a comunicação, né? Comunicação familiar, o quanto isso é importante, o quanto é importante o diálogo, conversar, estar presente, né? Perceber a emoção do outro. Poxa, meu pai e minha mãe não tá bem. Poxa, meu filho tá estranho, né? Não é comum ele ter esse tipo de emoção, esse tipo de comportamento. Então, perceber essa comunicação familiar não é
só verbal, né? Ela é também corporal, né? O corpo fala muitas vezes. Então, meu filho, ou minha mãe, ou meu pai tá mais quieto, tá mais na dele, você percebe que tá mais triste, enfim, né? A emoção, ela é uma oportunidade de unir mais as pessoas, de ter essa intimidade e também de ter uma orientação entre ambas as partes, né? Então, dentro da comunicação familiar é muito importante. Outra coisa também, o que gera sintonia entre adolescentes e pais é a escuta empática. O que seria isso? É se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante, né? O se colocar no lugar do outro, ter essa sintonia e essa interação para que teu filho e para que teu pai e tua mãe tenham essa perspectiva um pouco diferente, é sair um pouco do comum e olhar de uma forma diferente, né? De repente desenvolver um pouco mais o seu vocabulário para expressar emoções. Então, às vezes a gente não sabe expressar, às vezes a gente não tem palavras, a gente não encontra palavras. Então, de repente, expandir um pouco mais o seu vocabulário para poder externalizar mais essas emoções, tá? A importância de impor limites, né? Isso em relação aos pais, né? A importância de impor limites e ajudar o filho a encontrar soluções. Não é só limitar, é sim estar junto, presente, né? Buscando soluções, entrando em contato com os conflitos e ali ter a noção de que, poxa, meu filho está precisando de ajuda, ou até mesmo ao contrário, né? Não é porque são adolescentes que não conseguem ajudar os pais, conseguem sim. Então é uma relação mútua, né? É uma troca, é uma entrega muito importante essa relação, né? Eu vi que um pessoalzinho entrou aqui. Selma, boa noite. A Irenilde, a Wesla. Então falei um pouquinho agora sobre a importância da comunicação familiar, né? Muito importante isso, comunicar com o olhar, com as palavras, com os gestos, com o acolhimento, né? Pais, ouçam seus filhos, isso é muito importante, estejam abertos a essa escuta, né? A escuta empática, se colocar no lugar deles também, porque vocês, né, pais e mães, já passaram por essa fase. Eu sei que são fases diferentes, épocas diferentes, mas vocês já sentiram, né, toda essa fase da adolescência e sabe como que é confuso, né? É uma busca muitas vezes por identidade, enfim. Então, vocês já passaram por esse momento. Eu acho que o se colocar no lugar deles é muito importante também, né? Então, a importância dos pais respeitar esse momento da adolescência. Fiquem sim na retaguarda, permita sim que seu filho expanda com muita responsabilidade os seus horizontes, mas estejam sempre por perto. Soltar demais também não é legal, né? Então tenham essa noção, essa ideia de ficar na retaguarda e, olha, quando precisar eu tô por aqui. Ser esse porto seguro também, mas não ter essa dependência, né? Porque a adolescência é um período que eu não sou criança, não sou adulto, tô quase na fase adulta, né? Que a adolescência, pré-adolescência dos 10 aos 15 e a adolescência dos 15 aos 19. Então é uma fase de transição. Então é importante os pais estarem perto, mas deixarem os filhos também tomar algumas decisões, né? Mas sempre com essa retaguarda. Às vezes o que pode acontecer também, gente, nessa relação de adolescentes e pais, os pais percebem um certo afastamento do adolescente no convívio familiar, né? E isso é normal até certo ponto. Alguns adolescentes se isolam, ficam o tempo todo dentro do quarto, jogando, ou não querem mais sair com a família, né? Tem vergonha de repente de ficar com a mãe, ficar com o pai,
enfim, de passeada no shopping de mão dada, coisas desse tipo, né? Então, esse afastamento, ele é normal até certo ponto. O que pode ocasionar? Excesso de trabalho, né? Em relação aos pais. Os pais trabalham demais, se dedicam muito ao trabalho e acaba não tendo um tempo para o filho, ele se sente sozinho, né? Parte de estudos também, não acompanhar os filhos nos estudos, nas atividades, não ter um certo interesse em relação a isso, né? Porque a gente entende que os estudos são necessários. Eu sempre explico para os meus pacientes a importância de sim se dedicar ao estudo, que isso vai contar muito, mas que os pais têm que estar presentes, né? O rendimento escolar, ele tem que ser discutido e não imposto. Então, a gente troca uma ideia do que é importante, isso é muito legal, e não é uma imposição, né? Às vezes é encarado como obrigação, e aí fica pesado, né? Isso faz com que tenha um afastamento do convívio familiar também. Modelo de relacionamento, como que tá o relacionamento dos pais também, isso afeta totalmente nesse afastamento do convívio familiar. Terceirização da educação, né? Então, sempre ter uma terceira pessoa. Eu digo educação em relação a babá, coisas desse tipo, pessoas para cuidar da casa que acabam ficando mais próximas dessa criança, desse adolescente, né? E se afasta aí dos pais. Não que seja uma relação ruim, é uma relação muito boa, é mais uma pessoa para ajudar no cuidado. Mas os pais têm que estarem atentos em relação a esse afastamento desse convívio familiar. Falar um pouquinho com os adolescentes agora, né? Às vezes os adolescentes acham que, poxa, meu pai e minha mãe se preocupam demais comigo e chega a ser implicância. Gente, não é implicância, é preocupação, né? Eles querem essa proteção, às vezes que é um pouco excessiva demais. Entenda que muitas vezes eles não sabem lidar com certas situações, né? Principalmente com filhos únicos, que é a primeira vez que está lidando com essa fase, né? Que, como eu disse, é uma fase de transição. Então, adolescentes, entendam, não é implicância, é preocupação. Seus pais se preocupam com vocês, né? Eles só querem o bem de vocês, eles sabem o que é melhor para vocês, né? É uma fase em que vocês são dependentes ainda dos pais, mas isso não quer dizer que vocês não são capazes, né, de decidir, de ter sonhos. A importância de ter sonhos e trabalhar com os seus sonhos na realidade que vocês têm, isso é muito importante, tá? Procure conversar com o pai de vocês, procure desabafar, coloque para fora o que vocês estão sentindo, né? A importância também da terapia nessa parte do desabafo, porque a terapia com os adolescentes é um trabalho em conjunto, trabalho sempre com os adolescentes e com os pais. Então, o quanto isso é importante, né? Os adolescentes estarem seguros e tranquilos para desabafar com os pais. Verem nos pais uma relação de parceria, né? E isso pode sim acontecer de uma maneira saudável, visando a inteligência emocional, que é entender melhor as emoções, e essa comunicação familiar também, tá? Eu vi que entrou algumas pessoas aqui, Lu, Diana, Ariane. Erinilde está falando aqui, tive grande dificuldade de lidar com minhas adolescentes sem o pai. Às vezes a falta de da figura paterna, né? Acaba tendo sim uma grande dificuldade, porque de certa forma é só você, né? Então isso acarreta alguns pontos, algumas dificuldades a mais, não ter essa figura de repente masculina, né? E aí depende da dinâmica de cada família, né, Irenilde? Então, assim, a adolescência já é uma fase bem complicada, né? Bem desafiadora. E não ter a figura do pai, às vezes, acaba pesando um pouco, um pouco mais com a mãe, né? Então, tem outras pessoas que já viveram essa situação
e realmente é desafiadora, né? Mas não é impossível de lidar, de passar, né? Então, vamos lá. Entrou, boa noite, oi, boa noite, Roseli, Arro. Agora falar um pouquinho em relação, dar algumas dicas agora para os pais, né? Para os pais de adolescentes. A importância de entender o universo deles, né? A disponibilidade que vocês precisam ter para trocar ideias. Não é porque eles são adolescentes que eles muitas vezes não têm razão, que eles não têm ideias interessantes, ideias criativas, né? Eles utilizam de informações com muita credibilidade, né? Eu falo para os meus adolescentes, para os meus pacientes e falo para os pais que eles têm muito mais abertura para transformação, eles são muito mais intensos. O adulto ele é mais reservado, né? O adulto ele acaba sendo um pouco mais rígido, né? Em relação à transformação, à mudança. Oi, Laís, boa noite. Então, o jovem, o adolescente, sim tem essa credibilidade, que os pais precisam olhar de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais natural. Repetindo, o rendimento escolar ele tem que ser discutido, a importância dos estudos e não imposto, né? Acaba sendo uma obrigação e aquilo ali acaba gerando um peso. E isso pode trazer consequências negativas aí para o adolescente. Então vamos discutir, vamos trocar ideia em relação a isso. Pais, importante também conhecer as amizades dos seus adolescentes, tá? De onde conhece, onde mora, né? Como que é o relacionamento com a família, isso é muito importante também, né? Em relação às redes sociais, eu acho que eu já deixei bem claro na última live, mas a importância de ter acesso, né, às redes sociais, a ver o que seus filhos estão acessando, as amizades que estão fazendo, tá sempre conectado nisso, é muito importante. E evitar de alimentar tabu, né, gente? Então, pais, tem que falar sobre sexo, tem que falar sobre drogas, sobre percas, né, morte, dificuldades da família, acontecimentos anteriores que envolvem a família. Isso é muito importante. O adolescente ele tem que estar ciente dessas informações, né? E terapia, né, gente? Tanto para os pais quanto para os adolescentes. Então, o quanto é importante desenvolver essa inteligência emocional para a gente falar muito da comunicação, quanto a comunicação familiar é importante. Tudo que eu pesquisei para falar um pouco dessa live, eu vi muita informação de comunicação, como a comunicação verbal é importante, né? Corporal também, entender o que esse adolescente pode estar falando, não só expressando com palavras, mas também com gestos também, né? Ele pode pedir ajuda de diversas formas. Então, pais, estejam atentos aí a essas informações, essas percepções e se permitam também a terapia, né? Coloquem seus adolescentes para fazer terapia, mas também se permitam a adquirir essa inteligência emocional, a se entenderem melhor e entender melhor os seus filhos também, tá? Então, em relação ao conteúdo de hoje, né, sobre compreender e melhorar a relação, acho que eu já consegui passar um pouquinho para vocês, né? Quem entrou um pouquinho depois aí da live, confere depois. A Rô tá falando aqui, a comunicação é a chave de um bom relacionamento, com certeza, de qualquer relacionamento, né, Rô? Mas se tratando aqui de pais e filhos, eu acho que é muito importante, né, entender, escuta empática, né? Então, para se relacionar bem, tem que entender muitas vezes o que acontece com o outro. E isso a gente não percebe só olhando, só observando. A gente tem que falar, né? Então, dúvidas, gente, comentários, tô ligada aqui, podem mandar para mim, tá? E a novidade é uma coisa que eu já estava pensando há muito tempo, né? E finalmente
isso criou vida, né? Teve vida. Paty conversa muito com o Alisson, tem um relacionamento aberto com ele, ou seja, falamos sobre tudo, mas quando toco no assunto. A maioria das vezes são os pais que tocam no assunto, né? Então, não desistem em relação a isso. Às vezes os adolescentes não chegam, mas se vocês percebem, se vocês percebem uma diferença em comportamento, sempre procura saber, né? Tá falando aqui que quando toca no assunto de terapia ele foge. Porque terapia a gente sabe que mexe com algumas coisas que incomodam. Então, cada um tem seu tempo também, né, Paty? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, então, dê tempo ao tempo, né? A maioria das vezes são os pais que procuram terapia para os filhos adolescentes, né? Poucos adolescentes que eu atendo foi por livre e espontânea vontade, mas depois que eles começam, eles entendem que aquilo vai ajudar. Isso que é legal, né? Então, quem sabe ele não se anima, né? Vamos pensar assim. Então, como eu estava falando, a novidade que eu tenho para falar para vocês é de uma vontade que eu já tinha há um tempinho. Eu estava ensaiando para iniciar e com a ajuda aí do meu amor eu consegui. Agora, né, a psicóloga Gabriela Marçaioli tem um canal no YouTube, depois eu vou colocar o link na bio para vocês acessarem, vou colocar nos stories também. Então, qual que é a intenção, né? A intenção é colocar todas as lives que eu faço aqui no Insta, gravo no IGTV, vocês terem acesso ao YouTube, que eu sei que nem todo mundo tem Instagram e muitas pessoas querem ver a live depois pelo YouTube. Então lá eu coloquei a partir da live da aceitação, que foi uma live que eu fiz no dia 4 de setembro, tá? Das 16 leis do sucesso eu não coloquei porque não está completo no meu GTV, mas já está lá disponível no meu canal a live da aceitação, toda a maratona da inteligência emocional, então entendendo e controlando os comportamentos, aprendendo a lidar com as emoções negativas, como controlar a ansiedade, descobrindo o poder da empatia, que teve a participação aí da psicóloga Gislaine Alves. Tem também desenvolvimento do bom relacionamento interpessoal, que tem a participação do meu pai. A última live da maratona de autoconfiança. E aí, começando com as lives desse ano, né? Que eu fiz uma planejando em 2021. Falei do projeto Sou Adolescente Agora Gabi, a importância da terapia na adolescência. Falei também de relações tóxicas e também está disponível a live de redes sociais, tá? Do projeto Sou Adolescente Agora Gabi. E é uma pena não ter gravado essa última de ciúmes, que foi muito bacana, mas não vai faltar a oportunidade da gente abordar outros assuntos. Então, depois eu coloco para vocês o link na bio lá do meu Instagram e também no Instagram. Então, é uma forma de estar mais perto de vocês poderem compartilhar esse conteúdo para quem vocês acham que seria interessante vocês ajudar de alguma forma. Então, é uma forma de a gente estar ligado, né? De uma forma também. E já entendeu porque às vezes as filhas meninas agem como se fossem mães em relação à atenção para elas. Pois é, coisa de meninas, né? Acho que tem toda a parte hormonal também. Tem essa parte da competição que gera um pouco de insegurança, ciúmes, depende também. Eu acho que a necessidade de ter a atenção de alguma forma, e pode ser que muitas vezes, Irenilde, elas nem sabem disso, elas não entendem também. Então pode estar muito ligado à inteligência emocional, elas não estão sabendo passar a informação de alguma forma. Então, por isso que a terapia é muito importante nesse momento também, né? Então, por mais que você faça, muitas vezes para as meninas nunca tá bom, né? E você dá o seu melhor. Elas precisam entender isso também. Cada um tem a sua limitação, tem o seu momento, né? Queria agradecer. A Aline entrou agora. Boa noite, Aline. Eu estou encerrando aqui a live, mas o dia eu vi que entrou também. Boa noite, saudades. Então, assim, queria agradecer a presença de todos vocês. Vou deixar gravado no IGTV, já vou lançar no canal também,
né? Agora a intenção é sempre deixar gravado aqui no canal do YouTube, a intenção é fazer mais vídeos, mais lives com conteúdos interessantes. Depois eu vou soltar uma enquete para a gente poder definir aí o tema da próxima live, da próxima terça-feira. Ainda não definido, então eu vou lançar algumas enquetes aí no Instagram durante essa semana. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, né, em relação aos adolescentes e os pais a melhorarem, compreenderem melhor a relação. E me coloco à disposição que vocês precisarem, podem me procurar, tá bom? Então, próxima live aí a gente vai fazer um conteúdo para adultos, né, o público geral, enfim. Mas essa de hoje foi destinada aos adolescentes e aos pais, tá? Gratidão pela presença de todos vocês. Bora pro YouTube, amor. Então tá certo, gente. Gratidão. Até a próxima live. Um bom